Bom dia, que bom te encontrar de novo, um versículo de cada vez. No último estudo, Jesus deu para João um mapa em 3 partes, o que ele já tinha visto, o que estava acontecendo naquele momento e o que ainda ia acontecer depois. Hoje a gente fecha um capítulo inteiro e Jesus vai fazer uma coisa rara. Ele mesmo vai explicar o significado de 2 símbolos que a gente já viu, sem deixar nada para a imaginação. Vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Repara na palavra mistério. Na Bíblia, essa palavra quase nunca significa o que a gente pensa hoje. Um enigma para ficar sem solução para sempre, tipo filme de suspense. Na Bíblia, mistério é uma coisa que Deus escolhe revelar no momento certo para quem Ele quer. Não é para ficar escondido para sempre, é para ser explicado quando chegar a hora. Isso muda completamente como a gente deveria ler os símbolos deste livro. Não são quebra-cabeças deixados de propósito sem solução para deixar a gente confuso. São verdades que Deus escolheu guardar por um tempo e depois revelar com clareza no momento certo. E aqui a hora chegou. Jesus não deixa João adivinhando. Ele mesmo dá a resposta sem enrolação, sem deixar margem para interpretação torta. Primeiro símbolo, as 7 estrelas. A gente já viu esse detalhe lá no versículo 16, quando Jesus apareceu segurando 7 estrelas na mão direita com honra. Naquele dia eu te contei a história do rei Salomão, que colocou a própria mãe sentada à sua direita, o lugar de maior honra que existia no reino. E se lembra que a gente falou que não tinha certeza absoluta de quem eram essas estrelas? Alguns entendem que são os próprios líderes humanos, outros entendem que são mensageiros celestiais. Pois bem, hoje Jesus fecha essa questão com uma resposta direta. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, os mensageiros, os líderes, quem cuidava de cada uma daquelas comunidades. E onde estavam essas estrelas? Na mão de Jesus, seguras, protegidas, honradas. Isso confirma o que a gente já tinha entendido lá atrás. Quem lidera, quem serve, quem cuida da igreja de Deus não está sozinho, está na mão dele. Segundo símbolo, os 7 candeeiros de ouro. Esse a gente já tinha visto lá no versículo 12, quando João se virou e viu pela primeira vez 7 candeeiros acesos. Naquele estudo, a gente falou sobre o candelabro do tabernáculo, lá no Antigo Testamento, um candelabro só de ouro puro, com 7 lâmpadas dentro de um único lugar santo. E vimos que aqui, no Apocalipse, João não vê um candelabro, vê 7 separados, espalhados por 7 cidades diferentes. E agora, Jesus confirma o que aquilo significava. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Não são objetos decorativos, são as comunidades inteiras: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma delas uma luz acesa numa cidade diferente, carregando a presença de Deus para o meio de gente comum, espalhada pelo mundo. E agora junta as 2 explicações. As estrelas são os líderes, os candeeiros são as igrejas inteiras. E as 2 coisas estão no mesmo lugar, no meio, na mão de Jesus. Ele não está de longe observando a igreja de fora, como quem olha de cima de uma torre. Ele está no meio dos candeeiros e segura as estrelas na própria mão. A liderança e a comunidade, as 2 pertencem a ele. Nenhuma das 2 está por conta própria. E isso vale para todo tipo de igreja, grande, pequena, famosa, desconhecida, antiga, recente. Se tem um candeeiro aceso e alguém cuidando dele, Jesus está ali, no meio, com a mão estendida. E repara numa coisa bonita, que fecha o capítulo inteiro.
Desde o começo, lá no versículo 12, João já estava vendo esses símbolos. Os candeeiros, as estrelas, eles já estavam ali na cena o tempo todo diante dos olhos dele. Ninguém escondeu nada de João. O que faltava não era o símbolo aparecer, era o significado ser revelado. E é exatamente assim que este versículo resume tudo o que a gente vem fazendo junto, versículo por versículo, desde o primeiro deles. Sempre esteve ali, só faltava enxergar. Cada detalhe que a gente estudou até agora, a túnica, a cinta, os cabelos, os olhos, os pés, a voz, a mão, a boca, o rosto, os candeeiros, as estrelas, nada disso precisou ser inventado. Já estava escrito, só precisava de alguém disposto a parar, olhar com calma e perguntar o que aquilo realmente significava. O que este versículo está me mostrando sobre Jesus? Um Jesus que não gosta de deixar seu povo perdido em símbolos sem explicação. Um Jesus que segura com honra quem lidera. E um Jesus que prova logo aqui, no fim do primeiro capítulo, que este livro não é para confundir ninguém, é para ser entendido. Guarda isso com você, porque esse mesmo princípio vale para o livro inteiro. Mais para frente, quando os símbolos ficarem mais estranhos, mais difíceis, lembra deste versículo. O mesmo Jesus que explicou as estrelas e os candeeiros sem enrolação é o mesmo que vai continuar guiando a gente até o fim do livro. E o que isso muda na sua vida hoje? Primeiro, se alguma parte da Bíblia parece símbolo demais, difícil demais, lembra deste versículo. Jesus gosta de explicar, ele não deixa seu povo perdido de propósito. Muitas vezes a resposta está bem mais perto do que parece, só precisa de paciência para procurar. Segundo, se você lidera alguma coisa, um grupo, uma família, um ministério, por menor que seja, mesmo que ninguém mais perceba, lembra que você é uma dessas estrelas. Você está na mão dele com honra, mesmo quando o esforço parece invisível para os outros. E terceiro, pensa em quantas vezes na sua vida a resposta para alguma coisa já estava bem na sua frente, só faltava você enxergar. Foi assim com os candeeiros e as estrelas, logo no primeiro capítulo deste livro. Talvez seja assim com alguma coisa que você está buscando agora, achando que precisa ir longe para encontrar, quando talvez só precise parar, olhar de novo com calma para o que já está na sua frente. Se você quiser se aprofundar nesse fechamento do capítulo 1, e ver como tudo se conecta desde o primeiro versículo até este, o caderno de estudo de hoje está te esperando. O link está aqui embaixo na descrição. E no próximo estudo a gente vira a página. O capítulo 1 terminou. Foram 20 versículos cheios de detalhes que a gente estudou com calma, um por um, sem pressa. E agora a gente entra na segunda parte daquele mapa que você aprendeu ontem. As coisas que são. Jesus começa a falar diretamente com a primeira das 7 igrejas, Éfeso, uma igreja que fazia quase tudo certo, menos uma coisa. E essa uma coisa pode ser exatamente o que muita gente hoje também precisa ouvir. Até lá, continue lendo, continue perguntando e continue caminhando comigo, um versículo de cada vez. Amém?